Haddad colocou o dedo numa ferida que muita gente prefere esconder. Por que o trabalhador tem imposto descontado todo mês, enquanto durante décadas dividendos ficaram isentos? E por que o tal Estado mínimo desaparece quando o benefício é para quem está no topo? Chico Pinheiro e Haddad entraram de cabeça nesse debate. Veja. E a turma na extrema-direita morre de medo disso. E fala, o PT, o comunismo, o Haddad, no fundo, é um vermelho marxista perigoso. Enquanto que o outro lado fala, não, ele negocia muito. Né? Mas quer ver uma Quando coisa? é que o Brasil vai superar Olha só, vamos lá. Olha que nós vivemos uma situação paradoxal. Deixa eu te dar alguns exemplos. Desde os anos 90, não se cobra imposto de renda sobre dividendo no Brasil. Eu queria entrar nisso, na Então, questão do Estado. Né? Desde 1990, desde o governo Fernando Henrique, não se cobra imposto de renda sobre dividendos. Nós passamos 4 governos e não tocamos nesse assunto. Eu, ministro da Fazenda, falei, vou mexer nisso. Para garantir a isenção do trabalhador até 5 mil, eu preciso cobrar de alguém que não paga. Quem é que vai pagar? Então eu falei, quem vai pagar? É quem ganha dividendo, mais de R$1 milhão por ano de dividendo, vai pagar. Quem tem fundo offshore, em paraíso fiscal, vai passar a pagar. Quem tem fundo familiar, que hoje não paga, vai passar a pagar. As BETs, que ficaram 4 anos sem pagar imposto, que é um absurdo, vão passar a pagar. E constituir um fundo que permitiu pagar saúde, educação, que eu citei agora, e isentar o trabalhador de imposto de renda até 5 mil e recuperar a política de valorização do salário mínimo que ficou 7 anos congelada. Isso não é o comunismo, que nada do que o cara está pensando, e não é neoliberalismo. Não é nenhuma coisa nem outra. Isso é uma tentativa de fazer justiça social. Assim, eu não estou tirando nada de ninguém, eu não estou mexendo com o direito de ninguém. Agora, eu estou falando da renda do cara. Estou falando, pô, o trabalhador paga 27,5 de imposto de renda. Você não quer pagar 10? Por quê? Você é mais bonito que o outro? O que é? Então, todo mundo tem que entrar com a sua justa parte. Aí o que a direita fala? O Haddad fica criando imposto. Não, eu não estou criando nenhum imposto, eu só estou cobrando de quem não paga. Eles querem, essa direita, né, como eles querem que os neoliberais, eles querem Estado mínimo. O Estado mínimo, para quem está pagando os impostos, para eles é o Estado grande, né? Exato. Estado que financia. Por que eles não falam de Estado mínimo quando eles fazem renúncia fiscal para empresário? Por que eles não falam de Estado mínimo? Porque isso aí... Não falam de Estado mínimo quando o pessoal do agro, por exemplo, recebe o Plano Safra. Quando você... O Plano Safra não é Estado mínimo. O Plano Safra eles apoiam, porque é subsídio, é crédito subsidiado, é orçamento geral da União. Eles aplaudem. Mas quando você vai fazer alguma coisa para o trabalhador, opa, gastão, o que você está pensando? Então é um negócio muito paradoxal. Agora, tudo que nós aprovamos, tudo que eu falei foi aprovado pelo Congresso Nacional, que é 80% conservador. Por que o Congresso aprovou? Se ele é 80% conservador. E esses partidos todos aí que estão falando que eu isso, que eu aquilo, votaram comigo. Você não consegue você não consegue corrigir uma questão de imposto no Brasil sem passar pelo Congresso. Então, o partido do Tarcísio, o partido do Kassab, o partido do Temer, votaram nesses projetos para cobrar de quem não paga. E agora estão dizendo que a culpa é minha. A culpa não é minha, não. A responsabilidade é minha. Porque eu falei, eu vou mexer nos privilégios para favorecer o trabalhador. Não é para aumentar o Estado, porque eu não estou aumentando o Estado. Para ter o mínimo de justiça nisso, né? Para ter o mínimo de justiça. Agora, como levar esse pensamento para esses endinheirados do interior, por exemplo, de São Paulo? Eu achei que eles se lidam muito como mostrar para esse pessoal que isso é bom para todos e para eles também. Mas pega a história do Brasil que você conhece bem, né? Todo cara que tentou fazer alguma coisa para esse país se tornar uma coisa grande, ele causou medo nas pessoas, ao invés de causar admiração. Em vez de causar admiração, pô, tem um cara aí querendo fazer, né? Vamos fazer o Brasil ficar grande, não os Estados Unidos. Vamos fazer o Brasil ficar grande. Todo o cara que fala, vamos fazer o Brasil ficar grande, gerou temor, a ponto de um se suicidar, um ser exilado, o outro ser preso, e assim vai, o outro ser empichado. É todo mundo que pensou em fazer esse país ficar grande, por alguma razão, para essas pessoas, se tornou uma ameaça. Eles não percebem o quanto eles perdem com isso. Porque é uma mentalidade extrativista. Vamos tirar daqui tudo que a gente puder e mandar para fora. Sabe uma coisa extrativista? E não percebem que nós temos uma oportunidade de ter uma grande nação. Gente, essa entrevista do Fernando Haddad ao Chico Pinheiro toca num ponto que vai muito além dessa velha discussão de esquerda contra direita. O assunto aqui é uma pergunta bem mais simples.
quem deve pagar a conta do país. Porque durante anos o trabalhador abriu o olerite e encontrou o imposto de renda descontado ali, bonitinho. Enquanto isso, desde 1996, lucros e dividendos distribuídos pelas empresas ficaram, em regra, isentos de imposto de renda quando chegavam à pessoa física. Isso não é opinião, é a legislação brasileira. E aí está a contradição que Haddad explora muito bem. Quando se fala em reduzir imposto para quem ganha menos, imediatamente aparece alguém gritando: meu Deus, o Estado, o comunismo, o governo gastador. Agora, quando aparece renúncia fiscal, subsídio, crédito incentivado ou algum benefício destinado aos setores economicamente mais fortes, curiosamente, o Estado mínimo tira uma folguinha. É um Estado mínimo bastante seletivo, não é mesmo? E tem outro detalhe importante. Desde janeiro de 2026, quem recebe até 5 mil por mês passou a ter isenção integral do imposto de renda, e existe redução gradual para rendimentos de até 7.350. Para compensar essa mudança, a legislação instituiu tributação mínima para determinadas altas rendas a partir de 600 mil anuais, chegando gradualmente ao patamar máximo previsto para rendimentos mais elevados. Então, não é simplesmente aquela caricatura de Haddad inventando imposto para todo mundo. A discussão é sobre redistribuir a carga tributária. E talvez o ponto mais curioso da entrevista seja quando Haddad lembra que essas mudanças passaram pelo Congresso. No caso da ampliação da isenção do imposto de renda, Câmara e Senado aprovaram o texto por unanimidade antes da sanção da Lei 15.270, em novembro de 2025. Aí fica difícil vender depois a história de que foi uma aventura solitária do ministro da Fazenda, né? E isso se conecta a outras medidas. O governo também mudou a tributação de fundos exclusivos e investimentos no exterior. O mercado de apostas, que cresceu praticamente sem uma regulamentação completa, também passou a operar sob regras federais específicas. Desde janeiro de 2025, somente empresas autorizadas podem atuar nacionalmente. E a política permanente de valorização do salário mínimo foi retomada por lei, combinando inflação com o crescimento real do PIB, quando houver crescimento. Agora, pode discutir se a alíquota é a melhor, se deveria cobrar mais, cobrar menos, cortar despesas, rever benefícios fiscais. Isso faz parte da democracia. O que não dá é transformar qualquer tentativa de cobrar proporcionalmente mais de quem está no topo numa ameaça comunista, porque cobrar imposto de trabalhador é capitalismo, mas cobrar de milionário vira revolução? A conta não fecha. No fim das contas, a provocação mais interessante dessa entrevista talvez seja justamente essa: Estado mínimo para quem? Porque se o Estado é sempre grande quando ajuda o trabalhador, mas nunca incomoda quando socorre setores poderosos, talvez o problema não seja o tamanho do Estado, talvez seja quem historicamente teve prioridade dentro dele. E você, o que acha disso? Deixa o seu comentário aqui embaixo, curte o vídeo e se inscreve no canal para a gente continuar essa conversa. Valeu e até a próxima!